Chamando aqui o professor Léo já para iniciar nosso bate-papo. Aqui embaixo ó, tem um aviãozinho, você pode compartilhar. Compartilha essa live aqui para o teu amigo, para ele poder também agregar esse conhecimento. Boa tarde, Duda. Tudo bom? Boa tarde. Tudo ok? Dando para escutar? Tudo certinho. Pessoal, dá um ok aí se ouviram o Duda dar boa tarde aí, se tá tudo certo. Dá um ok, dá um legal aí. Duda, obrigado. Primeiramente, agradecer a tua disponibilidade de estar aqui conosco hoje, né? Participando desse momento tão importante, agregando conhecimento para as pessoas que estão nesse período aí na quarentena dentro de casa. Você também provavelmente deve estar, né? Preso um pouquinho dentro de casa, só saindo por necessidades essenciais. E agradecer a tua disponibilidade para a gente falar um pouquinho sobre o futebol, falar um pouquinho sobre preparação física. Você já esteve conosco dando um curso que foi excelente na área de preparação física e está hoje conosco trazendo um pouquinho de conhecimento para os nossos seguidores, tanto da Proativa como os teus também. Eu já comunico ao pessoal que aqui embaixo tem um aviãozinho, lá embaixo tem um aviãozinho, clica nesse aviãozinho, compartilha para os teus amigos para a gente trocar esse bate-papo aí com o Duda. Seja bem-vindo, a casa é sua. Um abraço, eu que agradeço aí pelo convite, né? É sempre muito bom, é sempre muito gostoso, né? A gente está falando sobre futebol, sobre preparação física, né? Que é a minha área de atuação. E vamos aí, né? Trocar uma ideia aqui, vamos conversando, trocando ideia aí com os amigos da área, estudantes, com você. Estamos sempre à disposição aqui. Muito obrigado pelo convite. Tamo junto. Sempre, pessoal, tiver alguma dúvida, vai lá em comentário e faz as perguntas aí para o Duda esclarecer. E eu já começo perguntando como tem minha preparação física. Você foi integrante da comissão técnica do esporte Recife, né? Aí você pode também falar quais categorias que você trabalha, onde você está integrado, mas como é que anda no esporte especificamente, essa questão da preparação física para os atletas que estão impedidos de estar treinando? Hoje, na verdade, tá todas as categorias em casa, né? Falando mais específico do futebol, do sub-13 ao profissional, todas as categorias estão em casa, né? Nesse período de isolamento social, o clube, de forma correta, né, aderiu a isso. A gente está em casa e a gente está fazendo um controle, né, de treinamentos através das redes sociais, né? Videoconferências, através do WhatsApp, né? A gente manda vídeo para os atletas mandam de volta. Então, todas as categorias lá, tanto do sub-13 ao profissional, a gente está seguindo a mesma linha, né? Cartilha de treinamentos, e a gente vai acompanhando os atletas via rede social. É o que tem que fazer, é o que tem para fazer. Todos os grandes clubes do Brasil, assim como o esporte, também estão adotando essa mesma medida. E creio que isso aí vai passar logo, logo, se Deus quiser, e a gente vai voltar a atuar normalmente nos campos, mas de momento essa é a nossa realidade. Dá boa tarde aí ao pessoal que está chegando, está entrando. Se tiver dúvida em relação à preparação física, vai perguntando aí que a gente vai passando para o professor Duda. Tiago Dantas também teve com a live essa semana com a gente, que falou também um pouquinho sobre futebol. A gente está tentando trazer sempre temas diversos, de temas que do dia a dia do profissional do futebol, do profissional da educação física, né? E aí você falou que os atletas, tanto da categoria de base, foi pelo que eu entendi, como os profissionais, eles estão seguindo alguma cartilha, ou vocês estão enviando semanalmente o treino para eles manterem o condicionamento físico? A gente envia uma cartilha semanal, né? Por semana a gente tá enviando esses treinamentos, né? Toda sexta-feira eu envio para meus atletas uma cartilha de treinamento, né? Que dura uma semana. Vou mudando de semana em semana e a gente vai acompanhando. E também vou fazendo de forma individualizada. Como eu faço assim de forma individualizada? O atleta me passa o espaço que ele tem para treinar. Eu tenho um atleta que mora em apartamento e o apartamento é pequeno. Já tem atleta que mora em sítio, aí tem um espaço maior, tem um campozinho society onde o atleta mora. Então, eu vou fazendo de forma individual, de acordo com o material, de acordo com o espaço que o atleta tem na sua casa. Show de bola. Já tem uma pergunta aqui de Alisson. Duda, o que diferencia a preparação física do futebol brasileiro para o europeu? É sabido que cada preparador físico tem sua filosofia, mas existe diferença de disparidade? Não, hoje em dia todo mundo tem acesso à tecnologia, né?
e eu não vejo essa diferença do futebol europeu para o futebol nacional. O que eu vejo mais, eu acho, na parte de formação, eu acho que isso é um assunto bem maior que a gente pode conversar. Porque hoje em dia, o que é que a gente vê? A gente vê a dificuldade que a gente tem na formação dos atletas. Pô, o atleta chega lá, a primeira categoria que tem lá no clube é o sub-13. A gente vê atletas com um grau de dificuldade enorme, né? De coordenação motora, de gestos motores, né? Coisas que a gente não vê na Europa. Por que a gente fala isso? Aí eu já vou entrar em um outro tema voltado para a educação física escolar, né? Que tanto você sabe bem. A diferença da nossa educação física escolar para a educação física escolar europeia, né? A forma que os profissionais, eu não falo nem todos, mas boa parte que você sabe, tem alguns profissionais aqui que deixam desejar. Infelizmente, a gente vê aqui alguns profissionais que chegam na quadra, joga a bola, divide 2 times e bota para jogar. Não, é diferente, né? Na Europa, a gente vê já os atletas, quando chegam no clube, já tem uma base de repertório motores maior. E isso faz a diferença na formação do atleta. Quando o atleta chega lá no clube com 12 anos, com 13 anos, a gente tem que fazer todo um trabalho, coordenação motora, de gesto corporal, né, para esse atleta, coisa que na Europa eles já pulam essa etapa. Eles fazem esse trabalho, mas já é uma etapa a menos. E voltado ao profissional, respondendo aí a pergunta, eu creio que hoje é o mesmo nível, né? A gente tem acesso à tecnologia, assim como eles têm também lá, e hoje é bem igual essa forma de preparação física. Hoje a gente vê também muitos preparadores físicos brasileiros, né, atuando na Europa, em Portugal, na Itália. Então eu vejo hoje a preparação física do Brasil e a preparação física da Europa no mesmo nível. Dá boa tarde à professora Palmira, falo um alô para você aí, professora Palmira Lira, que também é nossa participante da nossa... na minha época de formação. Abraço, grande professora aí, professora Palmira. Abraço. Uma excelente profissional, participou também da nossa live, vai participar novamente em breve. Também colaborando com tua fala aí, né? Recentemente eu participei de uma live com o professor Serginho, que está na Bélgica, isso, né? E ele tratou justamente desse ponto que você acabou de abordar. Lá, as crianças são estimuladas, além da educação física escolar, que é a educação normal, onde a gente vai aprender os conteúdos, tudo aquilo que a gente sabe que deveria ser ensinado de uma forma correta, como você me falou, tem profissionais que não trabalham dessa forma, mas também são estimulados também a prática esportiva. Ele disse que uma vez na semana, a criança ela tem que fazer pelo menos 3 atividades esportivas, aí ela pode escolher o futebol como uma das atividades. Então isso também, a gente vê a evolução da Bélgica em relação a tanto a preparação física como ao desempenho no futebol, né? E assim a gente tem outros países também, a Alemanha, com outros exemplos, né? E aí tem uma pergunta aqui também, pode falar. Não, isso aí eu estava só confirmando o que você falou. Luciano Duda pergunta assim, qual a diferença da preparação da base dos clubes do Nordeste para do Sul? Principalmente, por dar exemplo aqui, Atlético Paranaense, Internacional, Grêmio, América Mineiro, São Paulo, entre outros. Luciano Duda é meu pai, está sempre participando aí, sempre acompanhando. Um abraço. Um abração para ele, a gente sempre conversa aí sobre futebol, e se hoje eu estou no futebol, foi por conta dele, né, que desde criança sempre me levava aí aos estádios de futebol, e essa paixão foi só aumentando, e hoje em dia é minha profissão. Mas respondendo a pergunta dele aí, também não tem diferença, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer de perto, né, o trabalho desses clubes do eixo Sudeste e Sul, né? Já tive no Atlético Mineiro, passei uma semana no Vasco, também acompanhei lá na CBF, né, na Seleção Brasileira, os treinamentos lá da Seleção 15, já conheci a estrutura lá do Atlético Paranaense, do São Paulo, e não vejo diferença, né? Tanto em termos de equipamentos, que eu estou falando aqui do meu clube, do esporte, e sei que outros clubes aqui da região também têm. Em termos de equipamento, a gente também não deixa a desejar. E em termos de profissionais também, que eu acho que faz um clube ser grande, são as pessoas que fazem o clube, né? São quem está ali no dia a dia com a mão na massa. Então a gente não deixa a desejar a ninguém. Eu acho que em termos de estrutura hoje, o esporte bate de frente com qualquer clube do Brasil, uma das maiores estruturas do Brasil. Tá entre ali, sem dúvida, entre as 5 maiores.
né? E não vejo essa diferença entre os clubes do Sul-Sudeste para a nossa estrutura aqui. Até porque hoje a gente tem uma coisa que é importante, que é a tecnologia e acesso à informação, né, Duda? E Se a gente fosse comparar, assim, eu acompanho futebol desde também de criança, de adolescente, e a gente via que naquela época, realmente, as categorias de base do futebol nordestino e norte-nordeste, principalmente, quando chegava para enfrentar os clubes do eixo Rio-São Paulo, Sul-Sudeste, tinha uma diferença muito grande em relação à preparação física. Mas hoje, tanto aí você tá num grande clube, e apesar que eu não torço por ele, mas está no grande clube, e tem toda uma estrutura que a gente sabe que dos clubes de Pernambuco, pelo menos, é um dos melhores em termos de estrutura, tanto estrutura física como de material, de pessoal, e aí dentro do clube tem profissionais de altíssima qualidade, tem um amigo, Vitor, que trabalha com preparação física, Vitor Hugo, tem Tacão, enfim, tem uma gama de profissionais, tem Irinaldo Freire, né? Hinaldo. Eu não lembro o nome dele. Hinaldo Freire, que é um professor que é excelente da fisiologia do exercício, não é isso? Isso, fisiologista. Então, e eu acredito, eu não sei a realidade, mas que todo esse grupo, ele acompanha também a base também. Procede? Acompanha. Lá, na verdade, lá no esporte, a gente tem um trabalho multidisciplinar, né? Preparação física está ligado com a fisioterapia, está ligado com a nutrição, está ligado com os médicos, né? Com o pessoal da análise de desempenho. E isso é importante para o sucesso da base, né? Muitos jogadores revelados, diversos jogadores integrando a equipe principal, algumas vendas para o futebol europeu, né? Que gera receita para o clube, que isso é importante também, como o Joeliton, né? Foi uma das vendas mais recentes aí e que rendeu dinheiro bom para o clube. Então, é um trabalho multidisciplinar e a gente está sempre em contato, né, com o pessoal do profissional. Eu acho que a nossa filosofia de trabalho na preparação física é uma só. Estou sempre ali em contato com o Tacão, que é uma grande referência, com o Vitor Hugo, com o Hinaldo. Então, a gente monta aquele programa de treinamentos e a gente só faz adaptar de acordo com a categoria que a gente está trabalhando, né? De acordo com a realidade que a gente tem, porque o trabalho é diferente, né? Em cada categoria, a gente faz estímulos diferentes, tanto para o sub-13, sub-15, sub-17, sub-20. Hoje tu estás em que categoria? Estou no sub-20. Sub-20. Falando em relação ao esporte, eu fui atleta do esporte até a categoria de júnior. Na época era júnior, não era sub, ainda era júnior, faz tanto tempo. E eles já pensavam nessa questão de integração, né? A gente sempre tinha, quando tinha oportunidade nas categorias de base, a gente está falando com o pessoal do profissional, eu sempre tinha esse feedback. Enfim, aqui tem o professor Douglas, que ele pergunta: Duda, boa tarde, te conheci por meio do professor Luciano Ribeiro, mas na volta ativa, quais os testes que serão feitos para avaliar os atletas? Falando em relação à volta das atividades, teve até uma reunião essa semana, né? Com os médicos dos clubes do Campeonato Pernambucano, avaliando a possibilidade de volta. Foi repassado alguma coisa para vocês? E quais serão esses testes? E de que forma vocês pretendem preparar essa categoria? As categorias de base também vão voltar nesse período? Na verdade, ainda não foi passado para a gente da comissão técnica, né? O que foi abordado, assim, em termos geral, nessa reunião, a gente sabe que eles estão querendo fazer um protocolo, né? Um protocolo de volta, unificando, né, todos os clubes, colhendo informações de estrutura dos clubes, né? Tanto os clubes da capital quanto os clubes do interior, para daí sim a Federação Pernambucana fazer um modelo e os clubes voltarem, né? Acredito também que a divisão de base também vai voltar, até porque a gente já tem competição batendo na porta, né? Quando a gente já entrou nessa fase de isolamento social, a gente entrou na segunda-feira. Na quarta-feira já iríamos estrear em Campina Grande, né? Pela Copa do Brasil, Sub-20, né? E depois de um mês a gente já ia começar o nosso Campeonato Brasileiro, Sub-20. Então a gente já tem competições agendadas, também tem um pernambucano que estava agendado agora para esse primeiro semestre, né? E no segundo semestre também tem outras competições, tem Copa do Nordeste, tem algumas competições nacionais. Então, creio que a CBF também vai querer finalizar essas competições, creio que a gente também vai voltar. Mas eu acredito que primeiro vai voltar o profissional, e daí sim, quando tiver uma estrutura boa, organizada, uma forma de trabalhar, eu acho que a divisão de base vai segurança, voltar. né?
Por questão de, Uma questão de segurança. porque também não pode ficar também muita gente lá no CT, né? Imagina se fica lá o profissional, sub-20, sub-17, sub-15, todo mundo treinando no CT, né? Cada categoria aí com mais ou menos 35 atletas, fora a comissão técnica, aí fica muita gente, né? Então a gente sabe que o carro-chefe do profissional, eu creio que o profissional vai voltar primeiro. E sobre as avaliações, a gente vai fazer todas as avaliações que a gente fez no começo do ano. Quando a gente se apresentou lá em fevereiro, né, a gente faz avaliação isocinética, faz o socket test, né, faz o percentual de gordura, a gente vai ter que refazer tudo de novo. Mesmo a gente já tendo feito essas avaliações e a gente está com um programa de treinamento para os atletas, né, os atletas estão fazendo em casa, mas eu creio que na volta a gente vai ter que fazer tudo de novo, né, vai ter que dar uma carga novamente, né, na parte física para deixar o tanque cheio dos atletas aí para a gente continuar as competições ao longo do ano. Até porque quando você está treinando em carga são objetivos diferentes, são estímulos diferentes, né? Do especificidade da modalidade esportiva quando você treina dentro do campo, da quadra, enfim. Tu acha que as equipes vão demorar muito tempo para poder voltar ao condicionamento, porque eles estavam já, vamos dizer assim, eu entendo um pouco, né, não sou preparador físico, mas entendo um pouquinho de preparação, eles já estavam naquele índice de crescimento de potencialidade esportiva, né, e deram uma quebrada e praticamente voltam para estaca zero. Se eu tiver errado, tu me corrige, tá? É verdade. Tu acha que eles vão demorar muito tempo para poder voltar à preparação deles? A gente sabe que aqui no futebol brasileiro, né, a gente está cansado de escutar isso aí, a dificuldade que a gente tem em relação ao calendário, né? Para você ter uma ideia, as equipes profissionais que jogam Série A, Série B, se reapresentam ali dia 2, dia 3 de janeiro, dia 15, dia 16 já começa o campeonato, já começa o campeonato estadual. A gente sabe que em 2 semanas não dá para preparar o atleta, né? Na verdade, o atleta começa a se condicionar, muitas vezes, no decorrer da competição. Algumas equipes aí colocam times alternativos, né? Com alguns atletas vindo da base, do sub-20, do sub-23. O Sport fez isso em algumas partidas, né? Para aquele grupo principal, o grupo considerado titular, né? Tem um período maior de preparação, né? Acho que você acompanhou isso aí, boa parte da galera que está assistindo aí acompanhou. Mas eu creio que quando voltar, vai ser um longo período de inatividade, mesmo a gente fazendo esse acompanhamento, os atletas treinando em casa, mas não é a mesma coisa, né? A gente não treina na mesma intensidade, não vai treinar no mesmo volume, e eu creio que vai ter que ter um tempo sim, né? Pelo menos eu espero, né, que tenha esse tempo para a gente preparar novamente os atletas, para a gente entrar num nível bom nas competições, né? Também evitando lesões, também se a gente for voltar numa semana, e na outra semana já tiver jogo, a gente sabe que não vai ser legal. Espero também aí que a CBF, a federação tenha esse conhecimento, né? E dê um tempo para a gente preparar melhor os atletas para a gente voltar à competição. Até porque são vidas, né? A professora Palmira colocou aqui que fez uma pergunta para você em relação justamente ao que ele falou da questão da escola, né? Como é que você acha que o futebol está ficando? Deixa eu ler a pergunta aqui para não fugir do... Você vê o futebol, que é paixão do brasileiro na escola, uma vez que os alunos ficam o dia todo e não tem mais carga horária de treinamento. Como é que tu acha? Assim, você que é da categoria de base, chega muito aluno, principalmente de escola pública, para fazer os treinamentos de peneira lá no esporte, não? Boa parte, né? Boa parte dos alunos, não só de peneira, mas os atletas que já fazem parte da divisão de base, a maioria vem de escolas públicas, né? E a gente sente, principalmente nessas categorias iniciais, a dificuldade que esses atletas apresentam, né, no gesto motor, em coordenação motora, justamente por conta daquilo que a gente conversou, né? Já vem de uma educação física escolar, né, com bastante dificuldade, né? Onde a boa parte dos professores, infelizmente, não cumpre aquele cronograma que tem que ser feito, né, de acordo, respeitando a individualidade biológica, respeitando a faixa etária dos alunos. A gente encontra bastante essa dificuldade. E a maioria dos atletas vem sim de escola pública. Um atleta ou outro que é bolsista, ou que o pai ou a mãe tem condição de pagar uma escola particular, mas é um número bem reduzido. Uhum. Eu tenho alguns atletas que são do esporte, de clubes também, do Santa, do Náutico, que são... Eu sou professor de escola pública, né? Que são atletas dos clubes também, e eles relatam alguns dessas dificuldades.
O Duda Eduardo Personal, ele fala em relação ao índice de lesão justamente nesse período de curto prazo, né? E aí já pegando essa pergunta dele, o Fabrício, ele pergunta para você, será que 15 dias dá para fazer um trabalho, a pessoa já está pronta para voltar a jogar? O atleta? Esse curto período de preparação, eu já vou respondendo as duas. Esse curto período de preparação atrapalha bastante, né? Tanto no rendimento do atleta em campo, né? Ele vai diminuir a distância percorrida dele, números de sprints que ele vai dar durante o jogo. E essa sobrecarga que tem de jogos, quarto domingo, pode vir acarretar aos atletas um número de lesão, né? Alguma lesão em algum atleta ou em muitos atletas, né? Um nível elevado de lesão. Justamente por conta disso, né? Esse pouco período, esse pouco tempo de preparação que tem. Então, eu vejo que hoje a gente já está mais ou menos aí praticamente 2 meses, né? 40, 50 dias aí de isolamento social sem treino. Eu acho que 15 dias não dá, eu tenho certeza que 15 dias não dá. Mas se for essa realidade, a gente vai ter que encarar, a gente vai ter que fazer o melhor possível ali dentro desse tempo, né? E lá o clube dispõe de alguns profissionais, de algumas avaliações que a gente vai fazer, né? Alguns controles de carga, para a gente tentar minimizar o máximo esse nível de lesão, esse número de lesões. Ô Duda, todo profissional de educação física, que a gente sabe que é importantíssimo em relação ao futebol, na preparação física, também tem um sonho de ser treinador. Tu tem essa ideia também? Rapaz, inclusive hoje eu fui cortar o cabelo hoje, meu cabeleireiro até perguntou isso também, se eu tinha essa vontade de ser treinador. Eu ainda nunca parei para pensar nisso, né? Parte tática é uma parte que eu gosto bastante, é uma paixão que eu tenho, inclusive a análise também, né? Faço banco de dados de jogadores, isso é desde novo, antes de eu trabalhar com futebol, eu gosto muito disso, mas eu ainda não parei assim de fato para pensar. Possa ser que lá na frente eu venha a ser treinador, né? Tem um exemplo disso que passou lá no clube, que era o Eduardo Batista, né? Era preparador físico. Sim. E hoje é um grande treinador, conquistou títulos lá no esporte. É uma grande referência, tanto na preparação física, quanto na parte técnica, né? Como parte técnica e tática, como treinador. Mas quem sabe lá na frente possa ser que a gente venha assim. Mas no momento eu ainda não parei para pensar nisso. Existe, Duda, no Brasil, alguma qualificação específica para o preparador físico do futebol? Existe. Hoje, porque é muito Pode falar. Hoje a CBF dispõe, né, de alguns cursos, né? Não sei se você já viu, tem a CBF Academy, né? E tem Sim. as licenças da treinador, né? Tem a licença C, a B, a Pro, né? E para preparação física também tem. Tem um curso de força, potência e velocidade da CBF, e tem uma preparação física na base e tem uma preparação física no profissional, né? Que a CBF dispõe isso aí. Às vezes o curso é na Granja Comaria, às vezes é em São Paulo, às vezes é no Rio de Janeiro, ainda não veio para cá para o Nordeste, né? Espero que eles tragam para cá para o Nordeste, que tem muita gente, porque às vezes sai caro, né? O curso já é um valor um pouco elevado, você ainda tem que pagar passagem, hospedagem, né? Para fazer o curso ali no Sul e Sudeste. O ano passado teve a licença C aqui em Recife, teve a C e teve a análise de desempenho, né? Falta trazer para a parte de preparação física para cá, para o Nordeste, mas eu creio que já a CBF está trazendo para cá, mas tem sim. O brasileiro, ele é uma referência na preparação física no futebol? O brasileiro é, como eu tinha falado antes, né? Tem bastante brasileiros aí trabalhando na Europa, né? Então, hoje o preparador físico brasileiro é uma referência. E até porque muita gente também de fora, na Europa, quer saber o que a gente faz aqui para os nossos atletas aguentar uma sequência tão grande de jogos e um número tão elevado de jogos, né? Às vezes a gente chega na metade da temporada, tem clubes aí que já fez 50, 55 jogos, né? Então, isso causa uma curiosidade aos preparadores físicos de fora, e também isso abre muitas portas, né? Na Europa, futebol asiático tem bastante, né? Preparadores físicos brasileiros. Então, hoje a gente é uma referência no mundo na preparação física. O perfil aqui, o Mundo da Bola, pergunta: o esporte é uma das melhores bases do Nordeste?
os números estão aí, né? Mostram isso. Eu não falo nem primeiro em títulos, né? Que a gente, graças a Deus, vem conquistando bastante aí em todas as categorias na base, mas sim também no principal que eu acho da base, né? Em jogadores revelados, né? Promovidos à equipe de cima, né? Você pegar hoje o plantel do Sport, tem diversos jogadores da base, né? Tem o Maílson, tem o Adrielson, Pardal, tem o Alessandro, tem o Chico, né? Tem vários jogadores, tem alguns jogadores que também passaram pela nossa base, estão na Europa, estão na Ásia aí, né? Tem o Everton, tem o Pedro, que eu vi que estava assistindo, que está na Finlândia, que está assistindo nossa live aí, tem o Joelton. Então, hoje a base do Sport é uma base forte, é uma base que briga por títulos nacionais, por títulos de nível nacional. Então, o Sport hoje é uma base muito forte. Hoje, para vocês, assim, que trabalham com futebol de base, na preparação física também, é claro, há um certo tempo, o Sport ele dominava porque o Sport era o único clube que tinha estrutura sem treinamento, uma estrutura de corpo humano, de material humano, enfim. O Náutico, de um tempo para cá, também equilibrou, acredito eu, nesse lado, e o Santa Cruz está também investindo na questão da base. Para vocês, esse crescimento da base dos outros clubes, vamos dizer assim, que são clubes adversários, fortalece ainda mais o futebol de base do estado de Pernambuco? Fortalece, é muito bom, né? Também tem o Porto, né, de Caruaru. Sim. Que é sempre o Retrô também, né? Tem um Retrô, né, que tem uma estrutura muito boa. O Porto também tem uma estrutura muito boa lá, né? Com o Porfírio tem seu centro de treinamento. O Náutico também tem seu CT. O Santa Cruz está estruturando lá seu CT. Então, é muito bom. Isso só fortalece o futebol local aqui e só tem a crescer. Os adversários se modernizando, crescendo, estruturando o seu CT. A gente também vai melhorando o nosso. E isso só aumenta a nossa responsabilidade para a gente continuar sempre no topo e conquistando os títulos. Fabrício, ele pergunta aqui, clubes que, no nível do Flamengo, por exemplo, o Flamengo veio desde o ano passado, o Flamengo tem uma história, na verdade, né? Até Thiago tocou nisso na live da gente, o Flamengo ele se reequilibrou financeiramente, depois foi fazendo o crescimento gradual dos seus atletas, né? E até hoje tem uma equipe que é considerada uma das melhores equipes de futebol mundial. Então, essa parada devido à pandemia, essa equipe pode perder muito mais do que equipes que estavam com um nivelamento menor? Eu vejo assim, na parte física, todas as equipes vão estar prejudicadas, né? Porque todo mundo vai estar praticamente esse mesmo período parado, né? 60 dias, 90, a gente não sabe quanto vai ser. Mas em termos de parte técnica e tática, o Flamengo tem jogadores que individualmente definem o jogo e ele já tem um padrão de jogo, né? Que eles vêm desde o ano passado ali com o Jorge Jesus, né? Um padrão de jogo definido. Então, eu creio que isso aí facilita para eles, né? Já tem algumas equipes aí que trocaram de treinador recentemente, que estavam no início de um trabalho e o trabalho foi interrompido, né? Por conta da Covid. Mas eu creio que o Flamengo possa estar um pouquinho na frente justamente por conta disso. Ele já vem de uma continuidade no trabalho, né? Tem uma pergunta do Douglas aqui, mas antes de tu responder a dele, na preparação física, no teu ponto de vista como profissional da educação física, preparador da categoria de base do Esporte Clube do Recife, como é que tu planeja a preparação física? Tu trabalha todas as capacidades físicas em um determinado momento ou é específico meio para o futebol? Vou falar o que a gente faz lá, né? Eu sempre planejo meus treinamentos, né, com toda a comissão técnica, né? Com o César, treinador, com o João e Roberto, Coração de Leão, que são auxiliares, com o Romero, preparador de goleiro. A gente senta e faz o planejamento do mês e a cada semana a gente avalia o trabalho da semana e já monta os trabalhos da próxima semana. Então, dentro da semana, eu divido meus treinamentos, né? Sempre integrado com bola, sempre com a parte técnica ali, com César, João, Roberto, Coração de Leão. Então, um dia a gente faz mais trabalhos voltados para a força, e esse trabalho já incluindo a bola. A gente nunca deixa a bola de lado. Trabalhos de velocidade, todos com bola, todos voltados àquele modelo de jogo que o treinador quer, que é o César, né? Tudo voltado em cima da parte tática que ele gosta. Então, a gente senta, planeja. Então, isso é muito bom, porque todos os dias o atleta está ali em contato com bola. E foi isso que a gente fez esse ano desde o primeiro dia, desde o primeiro
contato que a gente teve com o atleta, a gente já fez as avaliações físicas lá com o Hinaldo no laboratório. Quando saiu, a gente já foi para o campo e já fez bola. Foi assim até o último dia, né? Que foi interrompido aí por conta da Covid. Então, basicamente, o nosso planejamento é esse. Todos os dias tem treino com bola, voltado. Claro que a gente coloca sempre alguma aquisição física, até porque os atletas estão em formação, ainda não estão no profissional, né? Estão na fase de adquirir força, velocidade, agilidade, mas a gente sempre coloca isso junto com alguma coisa na parte tática e técnica com bola. Deixa eu só voltar aqui. O Douglas, ele pergunta justamente nesse ponto de preparação física relacionado a, assim, todo esse tempo de escasso que vai ter, né? Essa pressão de resultados. Você acha que dá para chegar a um nível bom no bloco de força? Aí ele pede para você falar um pouco sobre esse bloco de evolução de força na preparação. Dá sim. Na base, a gente sabe que nessa fase inicial, a gente sabe que os atletas estão mais sensíveis a receber estímulos de força, né? Nessa faixa entre 16 e 17 anos, né? Que no nosso caso lá é na categoria sub-17, que é com o competente preparador físico o Rodrigo Salles, né? O Pingo. Então a gente sempre senta e conversa, né? Para a gente fazer trabalhos, dando mais ênfase nessa categoria a trabalhos de força. E eu creio que quando voltar os treinamentos, que vai voltar em breve, se Deus quiser, a gente vai ter esse período de preparação. Então a gente vai dar, não só em fazer a treinamento de força, mas também treino de resistência, treino de velocidade. A gente tem que fazer tudo de uma forma geral, até porque já tem competição batendo na porta. Tipo o Sub-17 mesmo, já estava jogando o Campeonato Brasileiro. Já tinha tido uma rodada da competição. Uhum. Né? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer. A gente ainda está na dúvida, porque a gente não sabe quando vai voltar, quanto mais tempo vai ficar parado, mas é mais ou menos nessa linha que quando voltar a gente vai seguir os trabalhos. O Alisson Medeiros, ele diz que é uma pergunta pessoal, né? Por que você escolheu ser preparador físico do que treinador ou analista de desempenho? Cara, eu sempre, desde muito novo, quando eu ia ao estádio de futebol com meu pai, eu ainda não sabia, eu era guri ali, 10 anos, 9, 11 anos, e eu sempre falava, pai, eu quero entrar mais cedo porque eu gosto de ver aquela brincadeira antes, né? E não sabia que aquela brincadeira era o aquecimento, né? E depois eu fui entrando ali na escola, primeiro ano, segundo ano, e fui vendo mais ou menos o que eu queria para minha vida. Eu sempre quis ser educador físico, sempre quis ser professor de educação física, e comecei a ver mais sobre futebol. E eu comecei a ver que aquilo ali era o trabalho do preparador físico, e aquilo ali me chamou muita atenção. Eu vi que os caras davam aquele treinamento, aquele estímulo que você dá, né, ao atleta, para o atleta correr, para o atleta resistir. E isso sempre me encantou, sempre me chamou muita atenção. E desde que eu comecei minha formação na faculdade, eu sempre quis seguir essa linha aí de preparador físico, mas também, como eu falei antes, né, eu também sempre faço ali meu banco de dados, eu gosto de fazer, eu sou curioso, né, nessa parte de analisar jogadores também, mas minha área mesmo é a preparação física, é a área que eu gosto. O Elias Caxias, ele pergunta aqui, quando se refere à base, porque fala logo no pessoal que está nos atletas que estão estourando a idade e pouco falam daqueles que estão iniciando. Não, eu vejo, assim, vou falar do clube que eu trabalho. Tipo, lá no esporte, a gente fala de uma forma geral. Eu acho que um dos últimos jogos do profissional na temporada foi contra o Ceará, e o jogo foi lá, né, na casa do Ceará. O lateral direito que jogou é o nosso lateral da base, ele tem 17 anos, né, o Rafael, que também faz parte da seleção brasileira. Esse ano também já jogou o Júlio também, que é outro atleta que tem 17 anos também, já estreou no profissional, se eu não me engano foi Sport Vitória, pelo campeonato pernambucano. Então a gente está sempre colocando atletas tem qualidade, vai jogar. Tem qualidade, vai jogar. Então acho que lá no clube não tem isso. Do cara ter 20 anos, do cara ter 19, tá estourando idade. Tem qualidade, o treinador que estiver lá em cima no profissional vai colocar para jogar. Duda, o Fabrício pergunta aqui, na tua periodização, no teu treinamento, existe um trabalho específico por posição do atleta? Na verdade, hoje eu tô só na preparação física, né? Mas tem o João, que é o auxiliar lá, que também me auxilia nessa parte de preparação física. E dessas últimas semanas de treinamento, a gente dividiu sim. A gente estava fazendo de acordo com a distância percorrida e com o número de estímulos que o atleta faz no jogo, né? Então a gente estava dividindo ali para dar uns estímulos a mais aos laterais, né? Que o César sempre gosta que os laterais sempre passe toda hora, né?
Então, os caras fazem sempre um número elevado de ações de alta intensidade. Então, a gente estava dividindo, né? Laterais, zagueiros, volantes, de acordo com a demanda que o jogo pede para eles. Então, a gente divide também por posição. Ótimo. No futebol, a gente sabe que existem as equipes, por exemplo, Flamengo, que aí é outro mundo do futebol, da realidade do futebol brasileiro em relação a condições financeiras. Tem outros que são próximos, mas está ficando um pouquinho para trás. E tem aquele grupo do meião, né? Tu acha que um clube, por exemplo, como o Sport, apesar de ser um clube grande, né, tem uma grandeza no futebol brasileiro, mas a gente sabe que passa por uma dificuldade financeira, né, como outras equipes também. Mas tu acha que uma boa preparação física consegue equilibrar em termos de resultados com equipes com um poder aquisitivo maior? Eu vou dar um exemplo de... O ano passado a gente não estava na Série A, né? Mas eu vou dar um exemplo de um clube aqui da região que disputou a Série A o ano passado e foi muito bem. E dos jogos que eu assisti e o acesso que eu tive a alguns dados, né, que a gente tem grupo de preparador físico, é o Fortaleza, né? O Fortaleza, um excelente trabalho lá com o Rogério Ceni, mas também o pessoal da preparação física lá. E isso conseguiu igualar muitos jogos, né? A gente viu os resultados do Fortaleza o ano passado na Série A. Então, a preparação física ajuda, sim. Você ter uma equipe bem fisicamente, você consegue igualar jogos, né? Igualar e até superar em jogos. Então, a preparação física faz a diferença. A gente sabe que é um diferencial hoje no futebol moderno, a preparação física. Então, a gente vê muitas equipes hoje em dia ganhar na perna, né? Como a gente fala, pô, a equipe ganhou na perna. Então, a preparação física faz a diferença, sim. Tem relação a essa preparação física, a gente que estuda um pouquinho de futebol, tem até um comentário que fala sobre Pelé, né, na época dele, e ele sobressaía todos, além de ser um excelente atleta, um craque de bola, enfim, é inquestionável, mas ele conseguia sobressair os outros adversários justamente também nessa questão da preparação física. Exatamente. A gente que o Pelé era um cara muito dotado fisicamente, né? Se a gente pegar os vídeos hoje em dia do Pelé, a gente vê aquelas arrancadas que o Pelé dava, né? A impulsão que ele dá para cabecear algumas bolas. Então, o Pelé, além de ter todo o recurso e toda a qualidade técnica que ele tinha, ele era um cara muito bem dotado fisicamente. O Douglas ele faz uma pergunta em relação a trabalho de prevenção. Tem pré-aquecimento na academia? E eu já coloco também em relação à categoria de base. Vocês têm algum trabalho específico da categoria de base em academias também de musculação? A gente faz. Eu, particularmente, eu faço 2 vezes na semana com a minha categoria, né? Trabalho de força na academia e depois eu faço a transferência no campo. As outras categorias também fazem. O meu trabalho como eu falei antes, eu sempre troco ideia ali com o Vitor Hugo, com o Tacão, porque a minha categoria é aquela categoria que está batendo já na porta do profissional. Né? Como eu dei o exemplo agora há pouco do Rafael, ele estava treinando e jogando com a gente lá na base, e faltando 3 dias para o jogo, o pessoal falou com a gente lá da base e requisitou o Rafael lá em cima. Então a gente não pode fazer um trabalho muito diferente do profissional, né? Então a gente segue uma linha lá no clube, o atleta quando subir profissional não tem aquele choque de realidade, né? Então, tipo, a mesma academia lá que o profissional usa é a mesma academia lá que a divisão de base que o sub-20 usa, né? Os mesmos equipamentos, os mesmos materiais. Então, isso é muito importante, faz a diferença. E sobre trabalhos preventivos de lesão, a gente também faz, respondendo ao amigo Douglas aí, que é um grande profissional também, a gente faz 2 vezes por semana, né, trabalhos preventivos de lesão. Não só na categoria sub-20, mas nas outras categorias também. Show. O Fabrício ele pergunta aqui em relação à questão do clima, né? Por ser um clima, o Nordeste tem um clima com sol praticamente o ano todo. As equipes daqui não deveriam sobressair as equipes do eixo sul-sudeste? Assim, a gente se em relação ao rendimento. A gente se acostuma um pouco, né, a temperatura, né? Mas quando entra ali dentro de campo, o calor e a temperatura é igual para todo mundo, né? E mesmo assim também a gente tem muitos atletas que vêm do sul, tem atletas que são gaúchos, né, catarinenses, que os caras sentem um pouquinho essa temperatura. Mas na maioria dos jogos, os jogos começam ali ou é à noite, ou é ali no fim da tarde, então não está nessa temperatura toda elevada, não. Mas, assim, algumas equipes, quando vêm de fora, sente um pouquinho, principalmente quando é no primeiro tempo ali, né? O ano passado a gente fez muitos jogos do Campeonato Brasileiro na Arena Pernambuco, né?
E eu também conversando com alguns preparadores físicos, né, de Santos, de Curitiba, alguns amigos da preparação física, os caras falaram que os atletas sentem também no primeiro tempo ali o forte calor, inclusive alguns jogos tem parada técnica, né, para hidratação, mas as duas equipes sentem, O Elias, ele pega esse gancho também na questão da categoria de base, né, do Nordeste. Ele pergunta por que na Copa São Paulo, do futebol júnior, as equipes do Norte e Nordeste têm muita cãibra durante os jogos. Às vezes algumas aqui. Cãibra é um fator que não é só por conta da preparação física. Pode ser hidratação, falta de sódio. Às vezes o atleta está nervoso ali também, dá cãibra. Eu já vi jogo da seleção brasileira, né? Isso a gente sempre comenta lá no clube. Teve um determinado jogo de uma categoria da seleção brasileira que teve um atleta da seleção que teve cãibra no primeiro tempo. Um cara desse de seleção brasileira e ele era atleta de um grande clube do Brasil. O cara desse não está mal preparado, né? Então são diversos fatores, mas não só atletas de clubes do Nordeste, mas atletas de todo o Brasil, né? Copa São Paulo, eu já disputei 5 Copa São Paulo. Sempre em janeiro em São Paulo, é um período que chove muito, né? E aqueles campos ali do interior são campo pesado, então tem muita cãibra. Não só em clubes do Nordeste, mas do Sul, Sudeste tem bastante. Duda, a gente vê, assim, quem acompanha futebol anualmente, a gente vê, assim, por exemplo, Bahia, né? O Bahia tem uma estrutura de base também muito boa, além do Vitória. O Vitória, há um certo tempo, deixou de investir, acredito eu, que deixou de investir mais na base, mas o Bahia sempre está chegando, principalmente na Copa de São Paulo, que é o campeonato de base que tem mais evidência no país, né? E a gente vê o Bahia sempre chegando ali, nas oitavas, nas semis, porque as equipes daqui de Pernambuco não conseguem também atingir. Eu acho que a última boa campanha, eu não sei, eu posso estar enganado, mas foi do Sport, né? A última boa campanha foi do Sport. E por que os clubes não chegam? A melhor campanha de um clube de Pernambuco na história da Copa São Paulo, né? Eu estava lá presente, participei, foi em 2016, né, com o professor Daniel, português, que hoje está lá no Salgueiro, né, no profissional do Salgueiro. A gente tem um grupo muito bom ali, né? Com o Adrielson, que está no profissional, o Maílson, né? O Thaleson também, que estava emprestado no Confiança, voltou agora. A gente tinha um grupo muito bom ali e foi a melhor campanha de um clube de Pernambuco na Copa São Paulo, né? A gente ficou em quinto lugar no geral, né? Foi uma excelente campanha. Mas eu vejo que o Sport, todos os anos, o Sport faz uma boa campanha. É sempre o mesmo nível de campanha do Bahia. Se eu não me engano, o Bahia já chegou a ser vice-campeão da Copa São Paulo. Eu não lembro o ano. O Bahia já foi vice-campeão. Mas hoje o Sport sempre bate de frente. A gente sempre faz campanha do mesmo nível do Bahia, né? Esse ano, um dos nossos rivais aqui da capital, né, fez uma boa campanha também na Copa São Paulo, passando de fase, né? Mas eu vejo que o importante nisso aí tudo é revelar jogadores, né? Revelar jogadores. Às vezes não adianta uma equipe ser campeã, chegar na final da Copa São Paulo e não colocar ninguém lá em cima no profissional. Isso a gente vê muito aí. Eu estava vendo no próprio período da Copa São Paulo, uns 2 anos atrás, teve uma equipe aí que foi campeã, 2, 3 anos atrás, foi campeã da Copa São Paulo e não tem ninguém no time de cima, no time profissional, não vendeu ninguém, não revelou ninguém. Então eu vejo que o trabalho principal da divisão de base é esse, é revelar jogadores, a gente colocar os jogadores em condições de vestir a camisa da equipe principal. É verdade. O título se chegar é uma consequência, né? Não deve ser a parte principal. O Fabrício, ele pergunta em relação se tu, como preparador físico lá na Copa São Paulo, consegue identificar alguns gatos, porque ele acha que em termos de porte físico são bem superiores aos clubes do eixo norte-nordeste. Não, eu acho que isso hoje em dia tá. Eu acho que deve ter por aí um caso ou outro. Mas aqui tem, né? Mas por aqui tem. Eu vejo que hoje em dia é mais difícil ver, né? Porque hoje todo mundo tem acesso aí a redes sociais, todo mundo jogou com todo mundo hoje em dia, né? E fica mais difícil. Em relação a esses jogadores de força, esses jogadores maiores, eu acho que lá no curso que eu dei lá para a Proativa, a gente conversou sobre isso, né? Um perfil da nossa região, a gente tem atletas mais baixos
né, aqui atletas mais baixos e mais velozes. A gente chega lá no sul do país, até por a gente vê atletas maiores, né? Até por descendência de alemão, descendência de outras nacionalidades ali, europeias, né? Mas aqui na nossa região, o nosso perfil são de atletas menores, mas atletas de velocidade. Lá no sul são atletas maiores e atletas de força, mas aqui a gente tem sim atletas de força, atletas grandes, e isso está até na live aí, o Rafael, que é treinador lá do Sub-15, a gente sempre conversa isso, e é uma preocupação dele. Ele é um cara que também gosta de captar jogadores, então ele sai garimpando por aí atletas que tem esse perfil, né? Um atleta maior, atleta mais forte. Então a gente também tem esse tipo de atleta também lá na nossa base. Beleza, vamos para a última pergunta, Duda, porque a gente já está chegando já a 50 minutos de live, do professor Douglas. Ele pergunta: a maioria das ações dos jogadores é aeróbio, alático. Quais os melhores trabalhos para evoluir essa tomada de decisão? E sobre os treinos para procepção e cognitiva com bola? Você faz com bola também esse tipo de treinamento? Assim, treinos preventivos a gente não faz com bola, né? Treino preventivo a gente faz ali isolado, né? São treinos de prevenção de lesão. Eu sempre faço ali na minha parte de ativação, né? Na primeira parte. A gente também tem um fisioterapeuta lá, o Brito, que é um excelente profissional, que ele também faz esse trabalho de prevenção de lesão. E sobre esses estímulos nos trabalhos que a gente faz sim. A gente faz com bola, a gente faz sempre trabalho de condução de bola, trabalho de contra-ataque, né, de finalização, trabalhos ali que vai durar de 10 a 15 segundos com a bola, né? Tudo dentro do modelo do jogo que eu falei. Tanto na parte ofensiva, a gente faz alguns trabalhos de contra-ataque com bola, troca de passe rápida para finalizar, quanto também na parte defensiva, né? O atleta está com a bola ali, perdeu a bola, tem que voltar rápido para sua posição, tem que recuperar a bola rápido. Então a gente faz sempre esse trabalho, a gente cria ali junto com a comissão técnica esse trabalho, tanto físico, o trabalho que engloba a parte física com a parte tática. Show de bola. Duda, gostaria de agradecer mais uma vez a tua disponibilidade. Eu acho que foi aí praticamente uma hora aí de muita troca de conhecimento, né? Importantíssimo para o desenvolvimento do futebol, das categorias de base e futebol pernambucano. A gente tem a ideia, como da Proativa, assim, fazer ainda qualificações nessa área, que a gente, assim, particularmente eu vejo pouco aqui no estado de Pernambuco e na região também, né? Então a gente vai ter provavelmente outros momentos com cursos, com formações, com qualificações. E eu gostaria de te agradecer nesse momento mais uma vez, né, pela tua disponibilidade, dizer que essa live vai ficar salva no YouTube da Proativa, tá? Para quem quiser depois assistir, vai ficar salva aqui agora no Instagram, e depois a gente vai colocar na Proativa para vocês compartilharem também, e desejar você um sucesso, tá, na tua carreira como profissional, e a gente vai estar aqui sempre na torcida. Eu que agradeço a vocês aí, para mim é uma honra, né, esse convite, a gente tá trocando essa ideia aí que só faz enriquecer a gente, né? Então agradeço desde já a você, a Proativa, e estou sempre à disposição aqui, né? O pessoal que participou aí, um grande abraço, né? Quiser trocar alguma ideia comigo, a gente conversar, trocar experiência, entra aí no meu Instagram, me segue lá, manda um direct que a gente vai conversando aí. Então, um forte abraço aí, fique com Deus. Vamos agradecer também ao pessoal que participou dessa live. Vamos tirar uma selfie aqui. Vou tentar, na verdade, meu celular não está conseguindo tirar selfie das lives, mas vou tentar. E aí, para a gente postar depois no nosso Instagram. Beleza? Vamos lá? É o momento da selfie. Agora eu consegui. Duda, valeu. Abraço. Valeu, um forte Tchau, abraço. pessoal. Com Deus, irmão. Um abraço. Bem. Vai de novo. Um abraço.